Bom dia, feliz terça, thanks God every day, essa terça-feira, bom dia, vamos lá, né, na palavra de Deus, 2 de Coríntios, aliás, 1 de Coríntios 2, 1 de Coríntios 2, 9, mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, bom dia, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Essa passagem é muito linda, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nós nunca imaginamos em nosso coração as coisas que Deus já preparou, né? Já reservou para a nossa vida, né? Os planos de Deus, eles são maravilhosos, né? Eles são perfeitos e uma coisa, eles são grandes para nós. A pergunta que a gente tem feito para nós mesmos aqui dentro do Thanks God, dentro dessa conversa nossa é: se Deus sonhou coisas tão grandes para mim, por que eu não acessei ainda, né? Jesus, quando esteve aqui na terra e morreu por todos nós, ele termina a sua missão aqui terrena com uma frase bem conhecida que é: está tudo consumado. Se está tudo pronto, se está tudo consumado, se os projetos de Deus são grandes na minha vida, então por quê? O que está acontecendo, meu Deus, que eu não acessei ainda tudo o que está projetado para mim, né? Essa vida plena que Deus tem para cada um de nós. E às vezes a gente chega a pensar que nós não estamos incluídos, né? Nesse projeto todo, né? Mas será que meu nome tá lá mesmo? Será que, igual festa, né? Quando tem lista de convidados, mas será que meu nome realmente tá nessa festa aí que Jesus preparou? Porque às vezes fica um pouco esquisito, porque parece que Deus preparou para todo mundo, mas eu não fui convidado, né? Porque eu não tô acessando a vida plena em todas as áreas. Bom dia Tati, bom dia Selmar, bom dia galera. E nós estamos falando essa semana sobre isso, né? O novo de Deus, o projeto que Deus tem para minha vida e para a sua vida em todas as áreas, né? Aquela ideia de sorte no amor, azar no jogo, ou o contrário, isso não se aplica aos filhos de Deus, não se aplica aos amados de Deus, né? Então sim, nós temos todas as coisas em Cristo, nós temos direito a todas as coisas, né? E o que nós vamos discutir um pouco essa semana é como acessar então esse projeto de Deus, como acessar então o novo de Deus. Bom dia, Carol. E o que muitas vezes acontece, olha só que interessante, dor de dente é uma coisa terrível, né? Só quem já sentiu dor de dente que sabe o tanto que é ruim uma dor de dente. E imagina que você ou alguém seu, né, ou você mesmo, tá sentindo uma dor de dente. E esse dente provavelmente vai dar um canal, né, que é um tratamento mais complexo aí, mais necessário, né, complexo porém necessário. E a pergunta que eu te faço é: se você tivesse uma dor de dente agora, você preferiria tomar uma dipirona, um analgésico, ou você preferiria fazer o tal do canal que tem que ser feito? Pergunta que parece ter uma resposta óbvia, né? Mas não tem uma resposta óbvia. A resposta óbvia é fazer o canal, porque na verdade, se precisa fazer um canal, eu posso inventar o que for, mas enquanto eu não fizer esse canal, eu não resolvo a questão da dor de dente. Mas muitas vezes na vida, nós evitamos o processo, no caso o processo é o canal que tem que ser feito, e nós ficamos tomando analgésico para uma dor de dente que só vai ser resolvida através de um canal. Então o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que nós precisamos de processos para resolver questões e muitas vezes, ao invés de aceitar, buscar esse processo e concluir esse processo depois de começado, nós ficamos buscando analgésicos, anestésicos. Tem muita coisa que funciona como anestésico. Uma coisa que funciona muito bem como anestésico é comida em excesso, é bebida. Às vezes até o cigarro quase não se usa mais fumar, né? Mas ainda tem gente que ainda fuma. Mas tem coisas que funcionam como anestésico, ou dormir, ou sexo, ou, enfim, tantas coisas que podem funcionar como anestésico, né? Nada dessas coisas que eu falei, tirando o cigarro aí, né? Nada é ruim em si. Mas quando eu uso qualquer coisa dessa, até a comida. Jesus comeu, todos comemos. Mas quando eu uso a comida como anestésico,
eu estou usando dipirona para o dente que precisa de um canal. Então, o que nós precisamos, então, é negar o anestésico? É negar a comida, bebida, ou sexo, ou qualquer outra coisa? Não. O que nós precisamos chama-se consciência. Um processo, ele só pode começar baseado em consciência. Então, se eu, que não sou dentista, eu sinto uma dor de dente, eu posso achar que ele está só meio dolorido e vai resolver com anestésico, ou não, eu não sei, porque eu não sei. Mas se eu vou num profissional, ele faz um raio-x, e a partir desse raio-x eu tenho um negócio chamado consciência. Depois que o dentista falou, me trouxe a consciência que só pode ser resolvido através de um canal, é bobagem insistir no anestésico. Então, o que nós precisamos primeiro? O que nós precisamos primeiro é a consciência de o que está acontecendo conosco de verdade. Eu posso até usar, por exemplo, até começar esse tratamento de verdade, aí, esse canal, eu posso sim usar o anestésico. Eu posso sim tomar uma para esquecer, eu posso sim cair de boca num bolo para esquecer, eu posso, mas eu tenho que ter consciência de que eu estou caindo de boca nesse bolo, mas não é o bolo que vai resolver meu problema, não é o anestésico, não é o analgésico. O que vai resolver meu problema é o meu processo. E eu posso evitar, mas se eu quero resolver, uma hora eu vou ter que aceitar esse processo. Então tudo começa com consciência. Depois da consciência eu tenho que ter a decisão, porque só a consciência só não resolve. Então eu tenho consciência de que eu preciso de um canal. Mas se eu não tomar decisão de começar o processo, eu posso morrer de dor de dente tendo consciência de que era um canal. Mas então depois da consciência vem a decisão. Eu enfrento. E às vezes esse processo ele é dolorido. Sim, é dolorido. É demorado, né? Ele pode ser dolorido e demorado. Não, os processos mais importantes, eles não são nem rápidos, nem simples, nem fáceis. Os processos que realmente vão nos levar para viver o novo de Deus. Então, depois da consciência, eu tomo a decisão de enfrentar essas duas coisas. Eu enfrento a dor e eu enfrento o tempo. Essa é a vida para os adultos, né? Essa é a vida para os adultos. Né? Trabalhando com emagrecimento, eu vejo isso muito forte, né? Dentro dos processos de emagrecimento, né? Então a pessoa chega 5 quilos acima, 10 quilos acima, 20, 30 quilos acima, e ela tem consciência que ela precisa aceitar esse processo. E ela inicia esse processo. E tem dor e tem tempo. E muitas vezes dói tanto que a pessoa quer desistir. Todos os processos têm essas fases. Só que se o problema é menor, então vamos supor que a pessoa queira perder 5 quilos. Um processo pequeno resolve a situação dela. Mas se for 30, se for 50, é um processo mais doído e mais dolorido. Mas o novo de Deus para essa pessoa que quer perder 40, 30 quilos, o novo de Deus para ela é um corpo saudável. É um corpo magro, é um corpo do jeito que ela foi projetada. Esse é o novo de Deus na vida dessa pessoa. Então todos nós somos incluídos no projeto de Deus para coisas grandes, coisas muito importantes, que inclusive justifica nós estarmos aqui nessa terra. Nós não viemos aqui só para comer, dormir, procriar, envelhecer e morrer. Nós viemos aqui para acessar esse projeto grande. Mas o projeto grande nos fala de um processo que nos dá dor e nós temos que aguentar o tempo, né? Eu passei por um processo bem difícil há pouco tempo atrás, né? Bem dolorido, né? A gente pode ser traído por várias situações. A gente pode ser traído pelas próprias expectativas, a gente pode ser traído por cônjuge, a gente pode ser traído por amizade. Então a traição, ela está presente no ser humano desde sempre. Desde Caim e Abel, né? Desde Adão, na verdade, né? Adão traiu os projetos de Deus, os planos de Deus. Então a traição faz parte. Só que uma das coisas que talvez mais traga dor para o ser humano é a traição, né? E aí quando eu passei por um processo parecido assim, desse tipo, né, há pouco tempo atrás, e eu tive uma pressa muito grande, aí aqui que eu quero deixar essa que é a dica para hoje. Eu tive uma pressa muito grande de avançar nesse processo. Então o processo, ele pode ser acelerado. Mas às vezes quando se acelera, dói mais também. Por exemplo, se você vai lá no dentista e resolve fazer todas as sessões num dia só, eu acredito que pode.
né? Não sei se num dia, mas numa semana, não sei. Mas até tem uma dentista aqui na sala que pode falar, né? Mas só que vai doer mais. Então um dente machucado, eu tenho que continuar mais tarde um pouquinho nele, trabalhar um pouquinho nele, vai doer um pouquinho mais, mas eu posso ficar livre também do processo mais rápido. Então todo o processo que nós entramos, ele tem como ser mais lento ou mais rápido. E o que vai determinar isso é você. É você. Você é o capitão da sua alma. Você sim vai traçar o seu destino nessa hora quando você determina qual o tempo desse processo. E pode ser que você resolva atrasar esse processo para doer menos, vai doer por um tempo maior. Mas pode ser que você, e a dentista diz que eu tô certa, que pode ser feito um canal mais rápido, né? Então pode ser que você acelere esse processo e fique livre mais rápido, mas você vai sentir mais dor. Mas pode ser que você resolva então prolongar um pouco mais para você sofrer menos, mas você vai sofrer por um tempo maior. As duas coisas vão funcionar e você vai ter que decidir como adulto o que você quer para você. O processo, nós podemos chamar esse processo também de vencer ciclo. A nossa vida ela é toda cheia de ciclos. E esses ciclos, ele tem fases. Então, por exemplo, na questão da traição, do perdão, do avançar, do sair disso, nós temos fases que nós vamos ter que ir vencendo essas fases. E às vezes dói pra caramba. E às vezes em cima de uma dor não cicatrizada vem outra dor em cima daquela dor. Sabe machucar o machucado? Às vezes acontece isso. Só que eu, sabendo disso, de que eu tinha que vencer um ciclo, eu quis acelerar. Senti uma dor mais rápida, mas maior. Eu aceitei a dor maior porque eu queria menos tempo. E aí a gente pode fazer isso sim, acelerando as fases. Você pode ir para a fase seguinte um pouco mais rápido. Então, um ciclo, ele é feito de várias fases. Enquanto você não vence a última fase, você não pode ir para o outro ciclo. E muitas vezes nós fazemos duas coisas na vida. A primeira coisa que nós fazemos é, acabou o ciclo e eu não quero sair dele. Já viveram isso alguma vez na vida? Isso acontece. Então, é aquela pessoa que veio na sua vida por um tempo, é aquele lugar que você mora que foi por um tempo, é aquele trabalho que não tem mais sentido porque foi por um tempo. Então, tem muitos ciclos que eles acabam na nossa vida e nós insistimos em não sair dele. E isso gera, sabe o quê? Estagnação. O novo de Deus não está em insistir em continuar no mesmo ciclo, não está. Então, quando nós queremos acessar o novo de Deus, nós temos que aceitar que alguns ciclos, eles encerram na nossa vida e nós temos que ir para outros maiores, mais desafiadores, mas é onde vai levar a gente para esse novo de Deus. Então, ciclos encerram e nós temos que aceitar que ele encerrou e nós temos que ser gratos e dar tchau. Foi bom, aprendemos, evoluímos. Foi tudo muito bacana ou não tão bacana, mas de qualquer forma encerrou o ciclo. Quando um ciclo encerra e eu insisto nele, sabe aquela expressão amassar barro? Faz e não sai? Nossa vida entra nesse patamar de platô, onde você não vai mais para lugar nenhum, você não acessa o novo de Deus, você não acessa o grande de Deus, porque você insistiu em continuar num ciclo que todo mundo tá vendo, inclusive você meio que já vê também. Mas você insiste num ciclo que já fechou, que era por um propósito, e você insiste em querer aquele ciclo para a vida toda. Nós cometemos muito esse erro com muita frequência. Esse é o primeiro erro que nós cometemos em relação ao ciclo. O segundo erro que nós cometemos é não aceitar mudar de fase. Se nós não avançamos na fase, consequentemente nós não saímos do ciclo. Nós não concluímos um ciclo. Nós não fechamos um ciclo. Sabe a história daquele personagem Peter Pan, né? Não queria deixar de ser criança? Seria mais ou menos isso para nós, né? Então Peter Pan ele não quis deixar de ser criança e ele continuou criança. Então ele perdeu os ciclos maiores da vida? Provavelmente sim. Então muitas vezes por não querer avançar, por não querer deixar para trás, por não querer encerrar, fechar ciclo, aceitar que já fechou, nós não vivemos o melhor, nós não vivemos projetos grandes. E nós ficamos como se fosse o Peter Pan, presos na nossa infância. Infância espiritual, infância corporal, infância matrimonial, infância profissional, todas as áreas. Então nós não viramos gente grande nas áreas da nossa vida porque nós não queremos deixar ciclos para trás. E ciclos, às vezes, são lugares que, às vezes não são os melhores, mas a gente está tão acostumado que a gente quer continuar nele. Por exemplo, se eu tivesse, graças a Deus não tenho, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, uma doença,
né? Tive isso na minha família, né? Por exemplo, pessoa que infarta, né? Que depende do cuidado do familiar para tudo. O infarto, a dor, o derrame, a doença grave, um câncer, qualquer coisa que seja, tem dois lados. Tem um lado muito difícil da doença que não precisamos falar sobre isso, mas também tem o lado onde todas as pessoas olham para mim e cuidam de mim. Então, às vezes, um ciclo, uma doença, todo mundo olhou e cuidou, mas venceu. E muitas pessoas não querem sair desse ciclo. Por quê? Porque ser cuidado, né, ter a atenção de todo mundo pode ser muito confortante. E eu posso não querer mais não ter pressão alta, não ter, sabe, não ter minha vida plena, na minha saúde total, porque enquanto eu sou doentinha, todo mundo olha pra mim. É o ganho adicional de uma coisa que seria ruim. Todo mundo cuida de mim, todo mundo olha pra mim. Então, se eu avançar, se eu virar adulta nessa fase da vida, se eu viro adulta na minha doença, ou seja, a doença não me pertence mais, eu não tenho mais isso, e eu sou uma pessoa totalmente saudável, cada um agora pode ir pro seu trabalho, cada um pode ir pra sua vida, os filhos podem casar, todo mundo pode resolver sua vida, porque agora eu estou bem e ninguém precisa mais cuidar de mim. Então isso faz as pessoas não querer sair nem da doença. Você vê como é que é grave essa questão de que não querer encerrar um ciclo. Às vezes ser coitada, às vezes ser sofrida, às vezes ser doente, às vezes ser obesa, às vezes ser mal casada, às vezes qualquer coisa que pode ser muito ruim, pode me trazer um ganho adicional. E isso me faz ficar preso nesse ciclo. Então eu fico aqui como uma coitada, como uma pessoa que precisa e tem a atenção de todo mundo. E isso me faz ficar presa no ciclo, porque todo mundo olha pra mim, tem paciência comigo, demonstra amor, demonstra cuidado, demonstra carinho, e isso me dá um conforto imediato. Então, avançar as fases, encerrar os ciclos e avançar para aquilo que Deus tem para nós, antes de tudo, tem que ter muita coragem. Mas antes mesmo da coragem, tem que ter consciência. Mas às vezes nós já temos a consciência, mas falta então a decisão que exige coragem. Coragem para deixar para trás as coisas que para trás ficaram. Isso é um versículo bíblico, né? Prossigo para o alvo. O alvo, qual é o alvo? O alvo é Cristo, o alvo é o projeto que Cristo tem para mim, é o meu propósito de vida. Então a passagem fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então essa é a coragem que nós precisamos ter para viver o novo de Deus. Não olhar para trás, deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançar rumo a quê? Rumo ao que nós chamamos de estatura de Cristo. Para acessar o maior que Deus tem para nós precisamos crescer de glória em glória, de processo em processo, de ciclo em ciclo, deixando para trás as coisas que para trás ficam. E avançando para essa estatura, que é a estatura de Cristo, a estatura do homem perfeito. André, isso quer dizer que nós vamos ser perfeitos um dia na glória? Por enquanto não, né? Mas nós temos que avançar de glória em glória, nós temos que avançar de ciclo em ciclo, avançar de fase em fase, para acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Se não chegou para mim e para você aquilo que nós tanto queremos, é que talvez aquela Ferrari que o nosso pai tem para nos entregar não combina com a criança que eu sou hoje. Então eu preciso avançar. Eu preciso aceitar o ciclo se fechando, eu preciso avançar de fase e deixar de ser a criança e passar a ser o adulto que é capaz de receber da mão do pai, talvez uma Ferrari, talvez aquele projeto grande que não chegou na minha mão ainda. Então esse é o convite para essa semana, né? Conversa com Deus, pergunta para Ele, não aceite que ninguém fale com você qual é o ciclo que se fechou, porque pode ser que a pessoa está baseada nos bloqueios dela falando para você, mas tem uma pessoa que pode te contar com toda a verdade, com toda a sinceridade. Se você for sincero também de coração diante dele e falar, Deus, fala comigo, quais são as fases que eu preciso avançar? Qual é a próxima fase? Eu faço sempre essa pergunta para Deus, qual é a próxima fase? E Ele tem me falado, né, quais são as próximas fases, sempre Ele me fala. E a segunda pergunta é, qual é o ciclo que já se fechou e que eu estou insistindo em deixar na minha vida, mesmo que ele já esteja fechado? Você pode ter certeza que Ele vai te contar, vai vir a consciência vem através da intimidade com Deus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, feliz tempo novo. Desejo para você e para mim o novo de Deus e até amanhã no Thanks God Every Day de quarta-feira.